Light workers. Existe uma placa com escrita cuneiforme, linguagem sumeriana. Nela estão os nomes e o tempo do reinado dos primeiros que governaram na Suméria. Os dados já foram historicamente comprovados. Essa época na história da humanidade, a qual estamos visitando agora, é bem depois da chegada de Ziusudra e sua família, juntamente com o código genético de todos os animais. Estamos na época de mais uma passagem desses seres por um planeta pronto para colheita e colonização. De acordo com as tábuas sumerianas, foram 242.100 anos de reinado. Lá diz, abre aspas, depois que o reinado desceu do céu, atenção, vou repetir essa parte. Depois que o reinado desceu do céu, o reinado estava em Eridug. Em Eridug, Alulim se tornou rei e ele governou por 28.800 anos. Fecha aspas. Eridug se refere à cidade de Eridu, a atual Tel Abu Sharem, no Iraque. Foi o lar temporário de Enki. Supostamente, teria sido a primeira cidade erguida aqui para sustentar a monarquia. Posteriormente, na guerra entre clãs, Eridu caiu. Foi derrubada por uma devastação causada por armas poderosas. A cidade pomposa em ouro, prata e lápis-lazuli foi devastada. Nela havia até um galpão de engorda de animais, sempre preparados para ofertas ao rei. De acordo com as tábuas sumerianas, Enlil foi o responsável pela demolição de Eridu. Aliás, nas guerras dos supostos deuses, não havia problema algum em destruir cidades. Inanna, filha de Enlil, sobrinha de Enki, também fez isso. Voltando aos reinados, o segundo rei governou por 36.000 anos. O terceiro por 43.200 anos. E os outros 5 permaneceram no poder por 18.000 anos. Acreditamos que, através desses relatos, como falamos anteriormente, aonde esses colonizadores e dominadores se estabeleciam, firmavam cidades e reinados. As tabuletas sumérias estão com muitas linhas faltando, o que dificulta uma compreensão e transliteração precisa. Mas aí vai um pedaço da tradução das tábuas. Abre aspas. Depois que a inundação passou, o reinado havia descido do céu, e o reinado estava em Kish. Fecha aspas. Kish foi uma das 12 cidades-estados erguidas pelos deuses. Interessante observar a utilização do número 12 na história desde o início da civilização humana. Um ano tem 12 meses. As tribos de Israel eram 12. No peitoral do sumo sacerdote haviam 12 pedras preciosas. Na mesa de ouro no tabernáculo deveriam sempre haver 12 pães. Elias usou 12 pedras para construir um altar. Jesus voltou a Jerusalém depois de viver no Egito 12 anos. Escolheu 12 apóstolos. No milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, totalizando 7, o que sobrou encheu 12 cestos. Jesus disse que, se quisesse, 12 legiões de anjos o resgatariam da cruz. A árvore da vida em Apocalipse, que é a mesma árvore da vida do Edim, dá 12 tipos de frutos diferentes. Nessa imagem, percebam a proximidade de Eridu
a cidade de Enki, de Ur, a cidade de Abrão, que deu origem ao povo hebreu e às 12 tribos e a todo o Antigo Testamento. Eridu, em sumeriano, significa lar construído à distância. Em Eridu, Enki, também chamado de Ea, tinha seu templo onde era adorado. Aqui vemos um selo cilíndrico sumério datado aproximadamente de 2300 a.C. Esses seres foram responsáveis por invenções que ajudaram o homem hibridizado: carruagens, estudo da astrologia, engenharia, matemática, etc. Aqui vemos o início das descobertas arqueológicas das ruínas de Eridu em 1930. Interessante que, há algum tempo atrás, Kazem Finjan, ministro iraquiano, afirmou à mídia que o primeiro aeroporto do mundo foi construído por lá, 5.000 anos antes de Cristo, e que era usado para exploração espacial. Um dos que endossaram essa declaração foi Haider Al-Khoei, pesquisador de estudos xiitas, que disse, abre aspas, "É um momento estranho, eu sei, mas ninguém teve a coragem de me contradizer." Fecha aspas. Os sumérios também foram responsáveis pela introdução da agricultura, comércio, artesanato, metalurgia e cerâmica. Não vemos aí uma transferência de um governo que não deu certo em um lugar e veio tentar dar certo em outro? O reinado mais curto foi o de Zamug, que ficou no poder por apenas 140 anos. Justamente por isso, por uma história extremamente antiga e monárquica, eles reivindicam legitimamente o direito de governar a terra e seus habitantes. Não é correto afirmar com 100% de certeza que vieram de Nibiru. Essa nomenclatura foi dada à nave planeta. O local de origem pode estar além da nossa galáxia. Não se esqueçam disso. Não podemos nunca descartar a fonte criadora de todas as coisas, os universos, incluindo suas galáxias, seus sistemas. O hominídeo já existia aqui, mas como um ser inteligente, foi aperfeiçoado por manipulações genéticas que saíram das mentes de Enki e Ninmah. A longevidade desses seres é real. Eles não permitiram longevidade em nós, pois encurtaram o nosso tempo de vida a cada geração. Dando um salto no tempo, vamos para o Egito, quando o Senhor deu uma tarefa a Moisés, que foi criado como egípcio, mas vendo o povo escravizado, sofrendo, foi tomado de ira e matou um egípcio, vindo a esconder o corpo dele na areia. Quando ele perguntou, "Em nome de quem eu vou me apresentar diante de Faraó para libertar esse povo?" Esse Senhor respondeu, "Eu sou." Para Moisés, isso não significou nada, nem para nós, mas para quem recebeu a mensagem ficou bem óbvio. "Eu sou" era uma declaração de poder e o povo egípcio sofreu amargamente até que o orgulho do faraó, que não foi quebrado, permitisse que o povo escolhido partisse. Mas era apenas uma mentira, pois queria matá-los quando chegassem à margem do Mar Vermelho, pois não teriam para onde fugir. Falaremos mais a respeito posteriormente. Lembremos da ligação do Egito com Órion, o alinhamento das pirâmides e da etnia reptiliana. Vemos então uma civilização com estratégias avançadas, capaz de condicionar e reprogramar a mente de seres considerados inferiores para torná-los parte de uma conquista, sua propriedade e não sua responsabilidade. Inanna, neta de Enki, era a deusa do amor, também conhecida como Ishtar, Astarote, Afrodite, Ísis, em cada cultura. Contaremos depois a sua história, como queria sua cidade e ser exaltada e próspera. Tinha o seu próprio templo em Ur, mas nasceu aqui no planeta Terra.
era egoísta, mimada e tirana. Era filha de Enlil e Nana, neta de An e Ki. Um parêntese aqui. Entendam algo que ficou como dúvida dos vídeos anteriores. Apesar das hibridizações sofridas, o ser humano, o homem, possui uma essência, uma alma, que é primordialmente criação do todo, da fonte. Portanto, não é correto afirmar que esses seres criaram o homem. Eles manipularam a humanidade. Apesar das hibridizações sofridas, o ser humano, o homem, possui uma essência, uma alma, que é primordialmente criação do todo, da fonte. Portanto, esses seres não criaram o homem. A essência primordial que temos é una com o todo. Outro parêntese é que houveram guerras entre os Draco e povos que não aceitavam o modo de agir e dominar de outras civilizações. A explosão de um planeta inteiro que orbitava Sirius prova isso. O Império Draco iniciou essa guerra e os sirianos, até hoje, tornaram-se seus oponentes naturais. Faz parte da agenda do Deep State, do governo oculto, reduzir a população do planeta para 500 milhões de habitantes. Por isso, não há ajuda eficaz nem envio de recursos para que a fome, a miséria e a desigualdade social acabem no mundo. Os seres que aqui estão para ajudar nossa transição são seres que não olham para o que o planeta emite. A energia coletiva ainda é negativa. É a soma dos pensamentos, sentimentos e energias de todos os habitantes, ou seja, como frequência, ressoa confusa para os seres benevolentes. Mas mesmo assim, eles estão aqui nos ajudando a sair da opressão e do governo manipulador que dura milênios. Finalizando mais este vídeo, gostaríamos de lembrar vocês mais uma coisa. Religião, cultos, divindade, mitologia, sagrado, profano, são palavras de programação. Os programados somos nós, nossos pensamentos, por milhares e milhares de anos. O conhecimento nos ajuda a entender melhor o que aconteceu, não impondo certeza absoluta a respeito, mas expondo informações. Continuem conosco. Gratidão por apoiar e acompanhar nosso canal. Muita paz, muita sabedoria, muito amor e muita luz.